Então, vamos lá. Bem, então, baseado nisso, a gente definiu essas duas equações para o balanço hídrico e para o balanço de energia, agora equações simplificadas. Bem, então, uma coisa que é importante a gente destacar, né, que já foi dito, é a questão da convenção dos sinais. As equações 1.4 e 1.5, ela tem como positivo, como sinal de mais, os termos que são direcionados para dentro do volume de controle. E os termos que estão saindo do volume de controle têm o sinal negativo. Então, nesse caso, a gente usa essa convenção de sinais, o que não necessariamente você vai encontrar em todos os livros, mas a maior parte deles, inclusive os papers em geral, usam essa convenção. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que essas equações, usualmente, elas têm a unidade de medida, ou usa a percepção de que o que você está tratando ali em termos de variável, em termos de componente, é dado por unidade de área da superfície em questão. Ou seja, vamos imaginar energia por unidade de área. Então, o fluxo de energia por unidade de área. Então, em geral, a gente chama o watts por metro quadrado. Então, nesse caso, em geral, se usa 1 metro quadrado como sendo a referência e aquela unidade de energia é por essa área superficial. Então, as unidades, né, os termos que fazem parte do balanço hídrico, aí a gente já trata por unidade de volume por unidade de tempo, né, que é a densidade de fluxo de volume, ou por unidade de massa por unidade de tempo, que seria densidade de fluxo de massa. Mas isso, a gente vai entendendo esses termos à medida que a gente for avançando na definição de cada um desses parâmetros. Okay? Só duas pessoas aqui para entrar, deixa eu só admitir aqui na rede. Okay. E em termos de balanço de energia, as unidades são energia por unidade de área por unidade de tempo, que nós chamamos de densidade de fluxo de energia, nesse caso. Então, você tem densidade de fluxo de volume no balanço hídrico e densidade de fluxo de massa, quando se trata de massa por unidade de área por unidade de tempo. E no balanço de energia, a gente tem a unidade sendo por unidade de área por unidade de tempo, que define-se densidade de fluxo de energia. Então, isso aqui é para a gente, só para a gente lembrar, ok? Só segurar aqui que tem pessoas entrando aqui na reunião. Ok. Bem, então, seguindo em frente. Agora vamos pensar um pouco sobre modos de transporte de energia e massa. Então, como é que se tem transporte de energia? Vamos pensar agora transporte de energia especificamente. Então, quais são os modos de transporte de energia? Então, os modos de transporte de energia conhecidos, né, que não é mais novidade para vocês, porque vocês já conhecem esses termos, né, já vêm lá do ensino fundamental, do ensino médio, na verdade, mas até já começa a se falar um pouco no ensino fundamental hoje. Os modos de transporte de energia nós dividimos basicamente em três, que é irradiação ou radiação, condução e convecção. Aqui eu estou chamando de advecção e eu vou explicar por quê. Mas mais na frente a gente volta a usar o termo convecção. Então, os modos de transferência de energia são radiação, condução, convecção. A radiação tem a ver com propagação de ondas eletromagnéticas, né? Então, isso quer dizer que não precisa de um meio sólido ou um meio líquido, ou seja, não precisa de um meio físico, né, para se propagar. Então, radiação consegue se propagar
aonde não existe matéria, como é o caso do vácuo. Você sabe que a radiação que nós estamos recebendo agora à superfície terrestre, ela saiu há cerca de 8 minutos, foi emitida há cerca de 8 minutos lá do Sol. E entre o Sol e o nosso planeta existe uma região que não tem matéria, ou seja, com ausência de matéria. E essa energia consegue se propagar mesmo assim. Então, isso é o tipo de transferência de energia ou transporte de energia por onda eletromagnética que não necessita de um meio físico para se propagar. Então, mesmo onde não existe matéria. Então, nesse caso, esse é um dos transportes de energia, que é pelo processo de radiação. Uma outra forma de transferência de energia é a condução. A condução é o transporte de energia por interação molecular. Ou seja, nesse caso de condução, é necessário matéria. E é interessante que, como é que, por exemplo, que você aquece uma... Vamos imaginar que você coloca uma barra de ferro com uma das extremidades em contato com uma fonte de energia. Vamos imaginar que a fonte de energia seja uma... Vamos imaginar... Espera que eu estou recebendo uma microfonia aqui. Deixa eu colocar algum microfone mudo aqui. Ok. Deixa eu só fechar aqui que a microfonia está chegando aqui no meu ouvido. Eu estou falando e, ao mesmo tempo, ouvindo a minha voz várias vezes aqui. Ok. Então, a condução de calor, ela acontece quando você tem um meio físico e a forma de transferência de calor nesse meio é por interação molecular, microscópico mesmo. Você fornece energia a uma determinada molécula que compõe aquele corpo, aquela matéria lá, e por grau de agitação da molécula, ou seja, por ela vibrar, ela transfere essa energia para as moléculas vizinhas e isso vai acontecendo, pode acontecer ao longo de todo o corpo. E aí a forma de transferência não tem mudança de massa, você não tem massa mudando, mas você tem energia em trânsito, energia se movimentando. Então, por exemplo, você coloca um ferro em contato com uma das extremidades, em contato com uma fonte de calor, vamos imaginar, em contato com o fogo, você vai ver que inicialmente a outra extremidade ela está na temperatura ambiente. Mas com o passar do tempo ela se aquece. Só que ela vai se aquecendo gradualmente. Por que ela vai se aquecendo gradualmente? Porque calor vai sendo transferido lá da outra extremidade que está em contato com a fonte de energia por vibração das moléculas. As moléculas não se movem, mas elas vibram. E ao vibrar, recebendo essa energia, elas ficam excitadas, e estando excitadas, elas transferem essa energia para as moléculas vizinhas e assim sucessivamente, até atingir a outra extremidade. Então, essa forma de transferência de calor ou de energia, nós chamamos de condução. Interessante que é assim que acontece, por exemplo, no solo. O aquecimento do solo. A radiação solar, que é a fonte de energia primária, atinge a superfície terrestre, essa superfície se aquece, estando aquecida, ela transfere calor para onde tiver menos aquecido, que são as camadas mais profundas do solo, e à medida que essas camadas vão recebendo calor, elas vão vibrando e vão passando para as mais profundas. E aí você tem um movimento, uma transferência de calor ou de energia da superfície para o interior daquele solo em questão, que é o que nós chamamos de fluxo de calor no solo. Que o processo que se dá é por condução, ou seja, vibração das moléculas e transferência dessa energia através desse processo. Mas existe o terceiro modo de transferência de energia, que é a convecção, que aqui eu representei por advecção.
mas logo em seguida eu coloquei uma pequena nota para a gente poder discutir um pouco sobre ela. Então, a advecção, o que seria a advecção? Seria transporte de energia por movimento de matéria que contém essa energia. Um exemplo é, você tem uma determinada amostra de ar, um determinado volume de ar que está em contato com a superfície terrestre. Imagine que esse contato desse ar com a superfície terrestre faz com que, por condução, a superfície está aquecida, aquela interação entre a superfície e essa camada de ar faz essas partículas ou esses componentes dessa atmosfera sejam excitados, recebam essa energia por condução, que é o que acontece numa camada microscópica mesmo, ali em contato entre a superfície terrestre e a primeira camada da atmosfera. Tem uma camadazinha muito fina, aquela camadazinha superficial, que a forma de transporte de energia é por condução ainda. É questão de vibração de moléculas. Mas, uma vez recebida essa quantidade de energia, aquele ar, por ser um fluido, por ser vapor, né, por ser uma constituição de gases, ele vai expandir. Ou seja, ao receber essa energia oriunda da superfície, que, na verdade, foi radiação solar que aqueceu essa superfície. Então, veja, a radiação chega à superfície, por essa interação, a superfície fica aquecida, essa superfície excitada, ela transfere calor por condução para a camada de contato com a atmosfera. Uma vez recebendo essa energia, a atmosfera, por ser um gás ou uma composição de gases, ela se expande. Ao se expandir, ela diminui sua densidade. Por que diminui sua densidade? Porque a equação que define densidade de um corpo é a massa daquele corpo dividido pelo volume que ele ocupa. Se o volume está no denominador e eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. Isso quer dizer que com menor densidade, essa atmosfera fica mais leve e ela sobe na atmosfera. E esse movimento de mudança de posição na atmosfera, transportando essa energia que ele recebeu, é um processo que eu chamo de advecção, que em termos gerais é conhecido como convecção. Mas a gente vai entender que mais na frente, convecção, na verdade, é uma soma da advecção mais a difusão de calor. Por isso que lá na frente vai aparecer novamente esse termo convecção. Então, vamos chamar aqui, nesse primeiro momento, em modos de transferência de energia, dentro desse conceito, desse contexto de sistema solo-planta-atmosfera, vamos chamar de advecção. Então, a advecção é uma das partes do processo de convecção. Então, o ar aquece, está em contato com a superfície. Ele aquece, aquecendo as moléculas que compõem esse gás, elas ficam mais agitadas, colidem entre si, e por colidirem, elas se distanciam uma das outras. Se distanciando uma das outras, ela aumenta o volume, e ao aumentar esse volume, ela diminui sua densidade. E isso faz com que ela mude de posição verticalmente. Isso não quer dizer que é uma posição linear, ou seja, ela está aqui embaixo e ela sobe exatamente para o nível acima dela. Mas, na verdade, esse movimento ele é um movimento que nós chamamos de turbulento. É um transporte caótico, porque as partículas, as moléculas que estão se movimentando nessa atmosfera, elas não têm um sentido, uma direção definida. É um movimento tridimensional. Elas vão se colidindo, vão se chocando e a direção vai mudando a cada nova colisão. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente, numa figurinha, que vocês vão ter esse entendimento melhor para a mente de vocês. O que eu quero que vocês entendam agora são os transportes de energia, os 3 modos de transporte de energia dentro desse sistema solo-planta-atmosfera, que é radiação, que é por propagação de onda eletromagnética. Como eu disse, não há necessidade de ter um meio físico, ter matéria para que essa propagação ocorra.
Condução é o transporte de energia através da matéria por interação molecular, ou seja, é necessário matéria, mas como a matéria ela não se move, ou seja, como as partículas, né, as moléculas dessa matéria, desse determinado corpo em questão, eles não estão mudando de posição, o que acontece é que, ao vibrar, ela transfere energia cinética para as moléculas circunvizinhas, e isso faz com que haja transporte de energia por condução. E o último modo é a advecção, quando você tem um determinado gás, um determinado fluido, nesse caso, se tratando de atmosfera, pode ser água também tem, mas se tratando de atmosfera que está ali em contato com a superfície, você tem o fluido, ele recebe essa energia. Uma vez recebendo essa energia, ele vai mudar o seu volume, mudando o seu volume, ele diminui a densidade e tem esse movimento acontecendo verticalmente na atmosfera. Agora, veja o seguinte, quando a gente fala de balanço de energia à superfície terrestre, como eu falei para vocês, os 3 modos acontecem. Ou seja, esses 3 modos de energia, de transferência de calor, eles acontecem, ou de transferência ou de transporte de energia, eles acontecem no balanço de energia à superfície terrestre. Como eu falei, o saldo de radiação, ele é um transporte radiativo, ou seja, ele se enquadra no primeiro modo de transferência aqui, que é radiação, ele é um transporte radiativo. O fluxo de calor no solo é baseado na condução, como eu falei para vocês, as moléculas da superfície aquecem e vão vibrando e transferindo calor para as camadas mais profundas. O fluxo de calor sensível é um exemplo de advecção. Ou seja, as camadas ali próximo da superfície se aquecem, ela se expande e esse calor é transferido verticalmente de onde você tem maior quantidade de energia, maiores temperaturas, que é a superfície terrestre, para os pontos da atmosfera que tem menor temperatura, que isso faz com que você tenha variação da temperatura da atmosfera por causa dessa transferência de calor vertical ou de transferência de calor através dessas camadas da atmosfera por fluxo ou por calor sensível, que é essa transferência por advecção. Okay? E quando a gente fala de transporte de matéria, ou seja, como é que a matéria é transportada? Então, nós vimos ali transporte, né? Se voltarmos um pouquinho, voltarmos um pouquinho o slide, a gente tem transporte de energia acontecendo aqui. Então, os 3 modos de transporte de energia são radiação, condução, advecção ou convecção. Então, esses são os 3 modos de transporte de energia que nós temos na natureza. Quando eu falo de transporte de massa ou transporte de matéria, e aqui quando eu falo transporte de matéria, eu estou me referindo ao que faz parte desse sistema solo-planta-atmosfera, que seria água ou os solutos, né? Que é aquela composição que o solo vai ter inicialmente. Quando a água penetra nesse solo, você vai ter a mistura daqueles nutrientes, aqueles constituintes do solo com a água, que vão formar aquela solução aquosa que vai ser transportada verticalmente, né, do solo para a planta e futuramente a água para a atmosfera em forma de vapor. Então, quando eu falo em transporte de matéria, eu estou me referindo à água ou solutos. Então, esse transporte de água ou solutos nesse sistema, ele acontece basicamente por 2 modos, que é a difusão molecular e a advecção dessa matéria, como é que ela é transportada por advecção. Então, e aí a gente vai ver isso com mais detalhe um pouco adiante. Então, veja só,
nesse contexto da gente aqui, do nosso curso, a advecção de água e de soluto é muito importante porque vai nos ajudar a entender alguns fenômenos, porque ela vai assumir diferentes manifestações dentro desse sistema. Então, no solo, nós vamos ver que... Então, quando eu me refiro aqui, só voltando para que eu não esqueça, quando eu me refiro à água sendo transportada por advecção, eu estou me referindo principalmente a fluxo de calor latente, né? Veja que no slide anterior eu não me referi ao fluxo de calor latente, eu me referi ao saldo de radiação, que é transporte radiativo, ao fluxo de calor no solo, que é condução, e fluxo de calor sensível, que é advecção de calor. Tudo isso não envolve transporte de massa, só envolve transporte de energia. Então, por isso que eu estou falando saldo de radiação, calor no solo, calor sensível. Mas quando eu me refiro a fluxo de calor latente, aí eu me refiro à água sendo transportada, porque, na verdade, o fluxo de calor latente é água que era no estado líquido ou sólido, que foi para o estado de vapor. Então, se eu tinha 1 litro de água, vamos imaginar em termos de massa aqui, 1 quilo de água, que estava aqui à superfície, e esse 1 quilo de água se converteu em vapor, continua sendo 1 quilo. A diferença é que agora aquele 1 quilo ocupava, vamos imaginar, 1 litro lá de volume, e agora ele ocupa, sei lá, uma sala aqui como essa que eu estou, a que vocês estão em casa. A diferença é que o volume que ele ocupa agora é diferente, porque ele deixou de ser um líquido e passou a ser um gás. Mas é massa do mesmo jeito. Então, o que nós temos num num balanço de energia, no fundo, acaba sendo transporte de calor, de energia e massa juntos, porque a água transportada, a evapotranspiração, acaba sendo essas moléculas de vapor de água, elas transferem massa, que é a própria água, mas para que haja esse transporte é necessária energia. Então, ela transporta massa e transporta energia também. Então, quando eu me refiro à água na atmosfera, essa massa na atmosfera, o transporte principal dela é por advecção. Ela recebe energia, ela sai do estado líquido e vai para o estado de vapor, essa massa de água. Estando no estado de vapor, ela precisou receber energia, porque se não tivesse recebido essa energia, ela não saía do estado líquido, porque ela tem que quebrar a força de atração molecular, né? Então, para quebrar a força de atração molecular, ela precisa dessa energia, então ela recebe essa energia e ela mantém com ela, porque se ela perder logo em seguida, ela volta ao estado líquido. Então, ela permanece em vapor. Permanecendo em vapor, ela é uma massa sendo transportada, mas que junto dela ela carrega energia, ou ela transporta energia. Então, quando eu falo de transporte de matéria, me referindo ao sistema solo-planta-atmosfera, eu estou me referindo à água, aos solutos, e as formas de transferência é por difusão molecular e por advecção. Pensando em advecção, nós vamos ter o processo acontecendo basicamente no contexto de solo-atmosfera. Quando eu olho só para o solo, aí o fluxo de água ele é mais suavizado, né? Ou seja, o processo de transferência na atmosfera ele é muito mais intenso e muito mais rápido. Mas no solo ele já não tem essa mesma característica. Por que ele não tem essa mesma característica? Porque a água está no estado líquido, basicamente, e o transporte deixa de ser por turbulência, ou seja, o que acontece no caso do vapor, e passa a ser muito mais por difusão molecular. Ou seja, ela vai, à medida que ela vai se deslocando dentro desse solo como um todo, quem assume o papel principal é o processo de difusão molecular. E aí vem um detalhe, né?
Então, como é que esse processo se dá? Então, o processo a gente já viu, ele é um processo por difusão. O termo é difusão. Então, se ele é um processo por difusão, é necessário que a gente consiga representá-lo de alguma forma e quantificá-lo. Então, aí vai começar a entrar um pouco do formalismo matemático. Aqui é sempre o meu grande desafio numa disciplina como essa, em que envolve alunos com backgrounds diferentes, ou seja, com formações as mais diversas, e nós já sabemos que nessa nossa turma nós temos formações das mais, vamos dizer, contrastantes com relação à disciplina de cálculo ou matemática. Nós temos aquelas pessoas que tiveram cálculo como fundamento do curso, como é o caso das engenharias, físicas, etc. E tem o pessoal que teve cálculo como algo que foi visto lá no ensino médio, fundamental médio, que serviu basicamente para o processo seletivo para entrar na universidade, e depois se distanciou um pouco mais, que são o pessoal dos cursos mais focados em humanas e saúde. Então, nesse caso, o meu grande desafio é trazer o formalismo matemático para uma linguagem que vocês entendam. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso desprezar o formalismo matemático que nós vamos encontrar numa disciplina como essa. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Não se assustem aqueles que não estão familiarizados com equações e tudo mais. Eu vou trazer sempre para vocês o mais simplificado possível para que vocês entendam. E quando não entenderem, por gentileza, abram o microfone, pergunte, abra o vídeo se quiser se sentir mais confortável e a gente tenta discutir. O objetivo aqui do que vai aparecer de matemática não é, em nenhum momento, causar um pânico, mas, ao mesmo tempo, mostrar que é possível, mesmo a gente não tendo essa familiaridade muito grande, a gente poder entender alguns conceitos que estão por trás desse formalismo matemático. Ok? Nosso tempo está expirando, eu vou parar e a gente retorna em 5 minutos, tá ok? Então, até daqui a 5 minutinhos.